cada um de vocês. Vamos adorar o Senhor, vamos nos colocar de pé. Estar orando, pedindo ao Senhor que nos conduza nessa noite, que o Senhor venha falar com cada um de nós, através dos hinos, através da sua palavra. Estamos reunidos aqui para adorar o nome do Senhor. Pai querido, nessa noite, aqui mais uma vez, nos reunimos para prestar a Ti o nosso culto de adoração. Nós te convidamos, Pai, que o Senhor tome o Teu primeiro lugar entre nós nessa reunião. Que a partir deste momento, tão somente ouçamos a Tua voz. Fale conosco nessa noite, Pai, através dos hinos que serão entoados em Teu louvor, através da leitura da Tua palavra, fale conosco. Que cada um destes irmãos, dessas irmãs, jovens e crianças, que se encontram nesse recinto aqui, sejam alcançados pelo Senhor e pela Tua palavra. Os que nos acompanham pelas redes sociais, fala também com eles, Pai. Atua na vida deles poderosamente. Que ao final deste culto, nós possamos sair daqui melhor do que entramos. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Ainda em pé, vamos adorar o Senhor com o hino da nossa programação, com o hino do cantor cristão, hino 257. Louvemos ao Senhor com toda alegria, bendizendo o nome poderoso do Senhor.
Peço os irmãos que abram as suas Bíblias na carta de João, 1 João, capítulo 2, versículo 12 a 15. 1 João, capítulo 2, versículos de 12 a 15. Para aqueles irmãos que não sabem, o pastor está de férias, esse é o motivo por ele não estar conosco aqui. Epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículos 12 a 15. Leiamos. Filhinhos, escrevo porque pelo seu nome vos são perdoados pecados. Pais, eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Muito bem, podeis tomar assento. Eu talvez não comente no versículo 15. Eu vou me focar mais no versículo 12, 13 e no 14. O 15 talvez a gente não chegará a comentar. Vamos ver. Introdução. No início do século XVIII, a Inglaterra viveu um período de apostasia espiritual. Os pastores pregavam sermões mornos para bancos vazios, igreja vazia, sermões descompromissados com a santidade, saía dos púlpitos da igreja para ir para os bares e para as bancas de jogos. Dizia-se na época que o cristianismo fracassaria em poucos anos na Inglaterra. Mas alguns jovens se dispuseram a orar e a consagrar-se a Deus. Entre eles estava George Whitefield, John Wesley, que é o fundador do movimento da igreja dos metodistas, Carlos Wesley, irmão de João, um famoso pianista, e mais alguns outros jovens. Eles criaram um grupo chamado Clube Santo. Oravam muito. E em um desses dias, 3 horas da manhã, olha a hora que eles estavam orando. 3 horas da manhã, eles foram tomados com a presença do Espírito Santo. Isso fez com que houvesse um reavivamento na Inglaterra. E alguns diziam que a Inglaterra sofreu uma mudança tremenda, impactada por esse avivamento, por esse reavivamento que houve com esses jovens. Na época, um conhecido advogado cristão, afirma que visitou muitas das igrejas de Londres. E ele relata que, quando ouvia a pregação daqueles pregadores, não dava para entender se eles eram cristãos, se eles eram seguidor de Confúcio ou de Maomé. Tal era o nível espiritual daqueles pregadores do século XVIII.
Mas essa crise espiritual também tem assolado o mundo nos nossos dias. E assolado a igreja. As pessoas têm perdido o desejo de ir à igreja, de orar, de ler a palavra de Deus. Muitos líderes, pastores, seminários teológicos estão flertando com o inimigo. Têm adotado a teologia liberal. E segundo alguns comentaristas, pregadores que gozam de credibilidade, isso não é uma coisa saudável para o evangelho e nem para o cristianismo e nem tampouco para a igreja de Cristo. A palavra do Senhor nos diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É notado que o mundo, a sociedade, caminha na contramão do que diz a palavra de Deus. Defende princípios que contrariam a palavra e muitas vezes a igreja se cala. Se cala por medo, por ser complacente, porque já está afetada com o mundanismo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Levante na nossa nação homens, mulheres, jovens, como esses que impactaram a Inglaterra na metade do século XVIII. O evangelista João, aqui na sua carta, no capítulo 2, estava escrevendo a crentes de todas as idades. Seus filhos, que experimentaram o perdão através de Jesus Cristo, aqueles que já são maduros na fé e têm um relacionamento maduros com Cristo. Alguns comentaristas dizem que quando João está falando dizendo jovens, adultos, pais, filhos, que ele estava mencionando os mais maduros na fé, os jovens, aqueles que estão iniciando, que estão no meio em meio ao evangelho, mas um pouco mais evoluído, e as crianças, aqueles que estão iniciando no evangelho. Mas eu tomei um princípio diferente, eu tomei mais literal, dizendo pais, aquele que educa, filhos, os que são realmente filhos, e as crianças, criança realmente. Então é dentro dessa visão que nós vamos trabalhar esse texto. Os jovens lutam contra as tentações de Satanás e as vencem. As crianças aprendem a respeito de Cristo. Estão apenas iniciando a sua jornada espiritual. À medida que a criança aprende a respeito de Cristo, aumenta sua habilidade de vencer as batalhas contra as tentações. À medida que o jovem segue de vitória em vitória, cresce em seu relacionamento com Cristo. Os mais velhos, tendo conhecimento de Cristo durante os seus anos, desenvolveram sabedoria necessária para ensinar os mais jovens a começar o ciclo novamente. Seu relacionamento cristão alcançou um nível. Aí eu pergunto, o seu relacionamento cristão alcançou um nível de maturidade comparável com a sua atual fase de idade? Pelo tempo que você tem de vida, pelo tempo que você tem de vida cristã, você já tem alcançado
essa maturidade, esse conhecimento mais acurado da palavra de Deus? Certa vez um escritor, se não me engano, um escritor aos Hebreus, ele faz uma crítica àqueles crentes e diz: olha, pelo tempo que vocês têm de crente, já deveriam ser mestre, mas eu vejo que vocês ainda estão agindo como criança. Era aquele grupo, não estou dizendo os irmãos. E eles precisavam amadurecer na fé. Mas nós também precisamos alcançar esse nível de maturidade. Nós não podemos seguir a nossa vida toda como criança, como meninos, mas que desenvolvemos esse texto. Eu pensei nessa mensagem, até mesmo porque nós vivemos um mês da Juventude Batista, mas eu quero que essa palavra, peço a graça ao Senhor para que essa palavra alcance a todos nós nessa noite. No desenvolvimento do texto, a minha palavra de efeito eu vos escrevo isto, dizia João, escrevendo aos pais, aos filhos, aos jovens, e usa uma palavra de Apocalipse. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito nos diz através deste texto. Versículo 12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. João dirige a toda a comunidade cristã, primeiro os mais velhos, os pais e também aos mais jovens, dizendo: eu vos escrevo. O apóstolo João, um dos discípulos, talvez que tinha uma peculiar forma de dirigir a igreja, de dirigir aos irmãos, lhe chamando de filhinhos. É por isso que talvez ele é conhecido como apóstolo do amor. A linguagem dele era uma linguagem um pouco mais melosa, ele não era, quando ele precisava ser contundente e questionar alguns atos errados da igreja da sua época, ele o fazia, mas ele fazia de uma forma amorosa, de uma forma que não era ofensiva aos ouvidos dos que lhe ouviam. Na parte B do versículo ele diz assim: porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. O nome de quem? O nome de quem é que são perdoados os pecados? Qual é o nome que é dado? Quando nós lemos em Atos no capítulo 4, ele diz que 4:12, está escrito: em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então João estava dizendo que ele estava escrevendo a estes seus filhos, que haviam já adquirido um conhecimento, que os pecados dele foram expiados, que os pecados deles foram perdoados, que os pecados dele foram pagos por Jesus Cristo, por aquele que é desde o princípio, por aquele que é o Logos de Deus, por aquele que já existia lá no Jardim do Éden, por aquele que participou ativamente da criação do homem, que se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus, que foi para a cruz, pagou os nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e vivo está assentado à destra de Deus. O sangue dele derramado na cruz, João estava lembrando eles, o sangue dele pagou os vossos pecados.
Isso para nós, para refletirmos quem nós éramos, de onde nós saímos, o que fazíamos, a quantidade de pecado que tínhamos, for expiado por Cristo. Você não deve mais nada. Você, quando levantou a sua mão, Senhor, eu te quero como Senhor e Salvador da minha vida. Não interessa o que você tinha feito. Porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da sua ignorância. Os seus pecados foram pagos. Quando Jesus deu o brado dele na cruz, nos últimos instantes da sua vida, ele diz, está pago. A palavra se não me engano, é teletestai. Ele diz, está pago, está consumado. Está consumado, a dívida foi paga, a promissória foi paga. Você tinha uma dívida, a raça humana tinha uma dívida, o homem tinha uma dívida impagável. E João estava lembrando aqueles irmãos do primeiro século, quando ele estava escrevendo essa carta e ela vale para nós hoje. A sua dívida foi paga. Eu estou falando a vocês porque pelo nome daquele que vive desde o princípio, os seus pecados são perdoados. Os seus pecados não são perdoados porque você é bonzinho. Os seus pecados não são perdoados porque você faz boas obras. Fazer boas obras é importante? Mas elas não pagam pecado. Por mais obras que você fizer, por mais bonzinho que você for, nunca pagará os seus pecados. Só houve um capaz de pagar os seus pecados de forma como João dizia, perene. Para a época dele, o sacrifício de Cristo valeu. Para os contemporâneos de João, que viveu ali do século V, do primeiro século, ou do primeiro século, melhor dizendo, valeu para eles, para os contemporâneos de João, para os contemporâneos de Jesus, até mesmo para os patriarcas que morreu esperando a promessa de Cristo, que nem viram Cristo. Vale para nós hoje. E se a igreja ainda durar aqui na terra por mais quantos anos ela ficar, por um ano, 10 anos, 1000 anos, 5000 anos, não dura isso, mas se ficar, quantos anos não importa. O sacrifício de Jesus foi tão eficaz que vai continuar valendo. A luta de João e a luta de Paulo é porque o judaizante chegava nos ensinamentos de Paulo e falou, vocês precisam ainda, tudo bem que vocês estão indo agora no culto de Cristo, mas vocês ainda precisam fazer mais alguma coisa, um sacrifíciozinho, só para garantir. Não, não precisa. Nós só precisamos de crer no Senhor Jesus Cristo. Como diz Paulo, será salvo tu e a tua casa. Quando Lucas, que era um médico grego, escrevia para o gentio, a preocupação dele é que o gentio soubesse que a mensagem de Cristo, com a mensagem do amor e do perdão de Deus, através de Cristo atingisse o mundo inteiro, que todas as pessoas ficassem cientes de que o sacrifício de Jesus era para toda a raça humana. Por isso nós não podemos descuidar da pregação do Evangelho, que as boas novas seja pregada no mundo inteiro, como diz a palavra do Senhor. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer é que será condenado. Aplicação. Jovens, você tem pregado essas boas novas?
vocês têm anunciado essas boas novas? Pais, vocês têm anunciado essas boas novas? Paulo dizia: me é imposto essa obrigação, e ai de mim se não fazer. Versículo 13. Pais, escrevo porque conheceste aquele que é desde o princípio. João está escrevendo em nome dos apóstolos, primeiros seguidores de Cristo. Eles foram testemunha que acompanharam Jesus, viram, ouviram o que ele fez e ensinou. Repetidas vezes, o autor afirma que eles, de fato, viram e ouviram Jesus e tocaram nele. Por isso, eles têm autoridade para dizer aos seus leitores que eles devem, o que eles devem fazer, o que eles devem praticar. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Por isso é que João estava escrevendo que desde o princípio, que ele estava escrevendo para esses irmãos que desde o princípio conheciam Jesus, ouviram falar de Jesus, sabiam que ele existia, que ele é real e que ele veio em carne. Outro problema que João enfrentava é que tinha alguns na sua época que não acreditavam que Jesus havia vindo em carne. Tinha alguns grupos naquela época que acreditavam que ele não podia ter vindo em carne, ou ele era Deus ou ele era homem, e as duas naturezas estavam em Jesus. Ele era 100% homem e 100% Deus, e ele não deixou de ser e mesmo ele morrendo, ressuscitando, indo ao céu, continua sendo Deus homem. Ele não deixou essas faculdades. Mas quando ele veio aqui, a Bíblia diz que ele se esvaziou, se tornou em forma humana, para que pudesse pagar os nossos pecados. Então, essa era a tônica de João nessa parte do texto, dizendo: eu estou escrevendo a vocês, porque vocês conhecem. Vocês que estão aqui também nessa noite já conhecem, já sabem. Mas de vez em quando parece que alguém fica com aquela dúvida: espera aí, eu sou ou não sou salvo? Certa vez perguntaram o doutor Russo Ched: um crente pode perder a salvação? Ele falou: depende. Se foi o homem que salvou ele, ele pode. Agora, se foi Cristo que o salvou, jamais ele perderá essa salvação. Porque se ele realmente tem convicção de salvação, jamais ele vai deixar Cristo. Ele pode até ficar fraco, ele pode até tropeçar, mas ele vai tomar aquele exemplo de Davi no capítulo 51, se não estou enganado, no Salmo 51, e vai falar: Senhor, lava-me com isopo, perdoa os meus pecados. Ele vai se humilhar na presença de Deus e vai clamar e buscar o Senhor, porque ele sabe que jamais ele conseguirá ficar distante de Jesus Cristo. Ele é dependente dessa água que Jesus apresentou à mulher samaritana. Ele fala que quem bebe dessa água nunca mais terá sede. Versículo 13c: eu vos escrevo, filho, porque conhece o Pai, porque conheceste o Pai. João diz que eles conheciam o Filho,
porque eles já conheciam Jesus e agora ele está dizendo que está escrevendo aos filhos, porque sabe que eles também já conhecem o Pai. Já conheceram o Filho, a segunda pessoa, mas conhecem também o Pai, a primeira pessoa da Trindade. João está dizendo que esse conhecimento de Deus, ele deve nortear a nossa vida, deve ser um conhecimento que norteia, que direciona a nossa vida, orienta a nossa caminhada, orienta a nossa vida com Deus, porque vivemos, fomos regenerados e transformados pelo Espírito Santo. Esse conhecimento não deve ser só um conhecimento teórico, porque muitas vezes o nosso conhecimento, ele é um conhecimento muito teórico. Eu conheço Deus, mas como eu conheço? De ouvir falar. Olha, eu ouço falar de Deus, minha mãe fala de Deus, meu pai fala de Deus, eu fui algumas vezes na escola dominical, eu aprendi de Deus, o meu colega lá na firma falou que Deus existe, eu creio que Deus existe, mas para que eu tenha, de fato, esse conhecimento, eu preciso mergulhar mais fundo, eu preciso viver com Deus, eu preciso caminhar com Deus, eu preciso andar com Ele. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, por isso foi transladado. A Bíblia diz que o pai das nações, o pai Abraão, ele era tão íntimo de Deus que Deus chamava ele de amigo. Deus falava, eu não ocultarei nada do meu amigo Abraão. Isso são pessoas que andam com Deus, que se relacionam com Deus. Quando Deus intentou mandar o dilúvio na terra, ele falou, eu tenho alguém com quem vou estabelecer o meu pacto. Noé é homens que andam com Deus. Quando a Bíblia diz que na parábola do rico e Lázaro, alguém dizendo lá, olha, manda Lázaro lá na terra para refrescar a minha língua. Ele falou, lá tem Moisés e os profetas, lá tem aqueles que são incumbidos de pregar a palavra de Deus, aqueles que se relacionam com Deus, aqueles que andam com Deus. Deus é tão santo, tão poderoso, mas Ele se relaciona com homens falhos e pecadores como eu e você. Sabe por que Ele faz isso? Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quando Jesus deu brado na cruz, que rasgou o véu de alto a baixo, tinha uma cortina que separava o santo do santo no santuário, e ela não se rasgou de baixo para cima, não. Foi Cristo quem tomou a iniciativa. O brado foi tão forte que a cortina se rasgou de alto a baixo. Aí a Bíblia diz que agora, de rosto descoberto, nós temos acesso a Deus. Nós podemos entrar na presença de Deus a qualquer dia, a qualquer hora. Não precisamos de nenhum outro intermediário, porque Jesus é esse intermediário que abriu a porta para que você se relacione com Deus, para que você fale com Deus. E Deus se deixa ser conhecido por cada um de nós que buscamos a Ele, que temos sede dEle, que queremos andar com Ele. Aí você fala, olha, um homem falho como eu não tem como relacionar com Deus, estar próximo de Deus. É porque às vezes nós se baseamos em mérito, mas Deus não trabalha com mérito. No Novo Testamento Deus trabalha com graça. É favor de Deus, é ato imerecido. Eu não mereço. A definição que nós tivemos hoje na escola dominical, na parte inicial da lição, que define a graça e misericórdia. Misericórdia é Deus não dá o que você merece. O que merecemos? O inferno. E graça, Ele dá o que nós não merecemos. Nós não merecemos ser salvos, mas Ele nos salva. Ele nos salva quando? Quando cremos. Quando confessamos Jesus como nosso Salvador. Não é porque nós merecemos. É porque Paulo dizia que o princípio é, com a pregação do Evangelho vem a fé. E quando você confessa Jesus como seu Salvador, então aí você é salvo. Mas que confissão é essa? É aquela que eu faço só por medo? É aquela que eu faço só por emoção? Não.
é aquela que você faz de fato. É aquela que faz o seu coração arder. É aquela que leva você a sentir que é um miserável pecador e que você precisa irremediavelmente de Jesus, como o ladrão que estava pregado na cruz ao lado do Senhor Jesus e falou: Senhor, quando estiver no seu reino, lembra de mim. Ele falou: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Isso faz diferença. É por isso que alguém diz que algumas pessoas perdem a salvação. Não é que perde, é porque nunca teve. É porque nunca andou com Deus. É porque nunca experimentou a graça de Cristo. É porque nunca experimentou Jesus. Por isso eles vão lá na igreja, ficam emocionados e depois vão embora. Porque muitos estão em busca de alguma outra coisa e não de salvação. Não de vida eterna com Deus. Mas João estava conscientizando os irmãos da sua época, e vale para nós os nossos dias. E o escritor, o profeta Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua vinda é certa. Como a alva é certa. Ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Aplicação. João agora está escrevendo aos pais, e que esses pais que já conhecem aquele que é desde o princípio, e se realmente conhecem a Cristo, foram transformados e agora seguem ao Senhor Jesus Cristo. Andam na sua luz, caminham na luz. Andar com Cristo é andar na luz. Na luz e conhecer a verdade, na luz que promove em nós conhecimento, que nos leva a conhecer a verdade, produz em nós mudança. Isso é viver, como diz Paulo, em novidade de vida. Paulo dizia aos seus leitores: agora vocês são nova criatura, vocês não são mais aquele velho homem escravo do pecado, agora você vive em novidade de vida. 13b. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. E ainda 14b. Eu vos escrevo, jovem, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. A conotação aqui não é que os jovens são fortes porque eles são vigorosamente fortes. A força deles aqui não vinha da sua força física, vinha do relacionamento deles com Deus, vinha do conhecimento deles com Deus, deles viverem na presença de Deus. Isso os dava capacidade, os dava essa força para vencer o maligno. João repete no versículo 13, no 14, que os jovens já venceram o maligno. Jovem é geralmente associado à força, vigor. Aqui eles vencem o maligno porque estão ligados em Cristo. São participantes da vitória junto com Cristo. Os escritores mais antigos consideravam os jovens mais vulneráveis às tentações. Mas João aqui expressa sua confiança no jovem e diz que eles já venceram o maligno. Talvez por experiência própria, porque João foi um dos discípulos mais jovens de Jesus. João, irmão de André, que era
pescador de profissão, e parece que eles não eram muito comportadinhos, porque o apelido deles era os filhos do trovão. Eu não sei se era o pai dele que não era bem comportadinho, mas esse era o apelido que eles tinham. Mas João era um dos mais jovens, e diz a Bíblia que Jesus tinha todo cuidado com João, porque ele era um dos discípulos mais jovens de Jesus. Talvez ele, buscando essa experiência que ele teve de começar cedo na vida do apostolado, e de poder de passar por aquelas situações todas que passou, da morte de Jesus, do período que ele passaram 3 anos com Jesus, como os discípulos de Jesus, depois a morte, depois a perseguição que os apóstolos sofreram, as mortes, as cadeias, mas ele continua dizendo: olha, nós vencemos. Os jovens são vencedores. Por que eles podem vencer? Eles podem vencer porque confiam na sua força, na força do seu braço? Não, eles vencem porque estão lutando com Cristo. O escudo deles, a força deles vem de Cristo. É pela confiança que eles têm no Deus da nossa salvação é que são vencedores. É por isso que nós podemos afirmar, como Paulo dizia, em Cristo somos mais do que vencedores. Porque nós não lutamos confiando no braço de carne. A nossa confiança não está em governos humanos. A nossa confiança não está em político. A nossa confiança não está em reis. A nossa confiança não está em exército. A confiança da nossa vitória não está nos poderes da terra, não está em governos humanos. A nossa vitória vem de Deus. É em Deus que nós confiamos, e por confiar neles é que consigamos vencer as adversidades. Elas vêm, nós temos luta, nós temos adversidade. Ninguém pode dizer, porque a Bíblia não diz que jamais nós teremos lutas e problemas. Pelo contrário, Jesus disse que no mundo nós teríamos lutas, nós teríamos aflições. Mas ele falou: tem de bom ânimo. Isso ele quer dizer: não jogue a toalha, não desanime, não abaixe a cabeça, não se dê por vencido. Perdi o emprego. Eu estou sendo perseguido pelo meu chefe. Eu estou com problema com meu vizinho. Confia em Deus, mas o problema nosso é que nós achamos que Deus demora, nós queremos resolver do nosso jeito, e quando nós queremos resolver do nosso jeito, nós pioramos o problema. Só para lembrar uma história, o que fez Sara e Abraão? Deus falou: Abraão, você será pai de uma grande nação. Mas aí chega lá aos 100 anos, Abraão sem filho. Sara com 90 anos e sem filho. Aí Sara: Abraão, vem cá, vamos resolver esse problema. Eu não posso ter filho, mas eu tenho uma serva. Deita com ela e tem um filho. E Abraão caiu na besteira e aceitou o conselho. Deus não aceitou isso. Ele criou um problema, eles criaram um problema que dura até hoje. Até hoje, a descendência dos árabes, que é uma pedra no sapato para Israel e para o mundo. O pessoal da Jihad islâmica está lá no meio deles. Mas Jesus pode mudar essa situação. Aí, voltando lá para o caso de Abraão, Deus deu ele um filho depois de 100 anos e Sara depois de 90. Nasceu o filho da promessa. Nasceu Isaac. Deus cumpriu a promessa. Sabe quantos anos passou que Deus tinha feito a promessa a Abraão que ele teria um filho? 25 anos. Passou 25 anos. Mas Deus cumpriu a promessa. Mas nós achamos que demora e tentamos remediar. Quando tentamos remediar, aumentamos o problema, a coisa fica mais grave. É melhor esperar no Senhor e confiar nele.
Os grandes avivamentos da história não foram com grandes teólogos, não foram. Não foram com grandes pregadores, não foram. Não era eles que estavam à frente, ao contrário, foram os jovens que se dispuseram a orar, buscar ao Senhor e fazer a diferença em momentos de decadência espiritual. No avivamento do país de Gales, que durou apenas um ano, foi um jovem chamado Evan Roberts. Mas aquilo causou um impacto que só durou um ano, mas gerou muitos frutos. No avivamento da Inglaterra, o de Evan Roberts, no país de Gales, foi 1904. O do João Wesley foi por volta de 1739. João Wesley, seu irmão Charles Wesley, George Whitefield, e tinha mais alguns outros. Foram alguns desses jovens que se deixaram ser usados por Deus. Quero frisar que quando eu estou falando aqui de avivamento, eu não estou falando de movimentos pentecostal, irmãos. Eu estou falando de sermos mais sensíveis à voz de Deus. De deixar que Deus transforme as nossas vidas. De ter uma vida de um maior relacionamento com Deus. De buscarmos mais ao Senhor. De vivermos mais, de querermos mais de Deus. Como dizia um certo, o Evan Roberts, ele dizia, Senhor, faz mais. Faz mais. E Deus é poderoso para fazer mais. Quando a gente vê que como é que eu sei que está havendo um avivamento no nosso meio? Como é que você sabe que está tendo um avivamento na igreja? Não são pelos pulos, não são pelos barulhos, porque lata vazia também pode fazer barulho. Mas é pela mudança que eu vejo. É porque você começa a analisar os acontecimentos que estão acontecendo dentro da igreja. Numa igreja que não se convertia ninguém, começa a se converter pessoas. Numa igreja que tinha, por exemplo, 10 batismos por mês, começa a ter 20, 30, 40, o número começa a aumentar. Numa igreja que ninguém aceitava Jesus, começa a ter um grande número de pessoas aceitando Jesus. As pessoas começam a ter mais sede de frequentar a igreja. As pessoas começam a ter mais desejo de orar. As pessoas começam a ter mais desejo de ler a Bíblia. As pessoas começam a confessar mais os seus pecados. Eles começam a ficar mais enojados dos seus pecados. Isso você sabe que está tendo um avivamento, que aquele lugar está tendo um avivamento, que o Espírito Santo está fluindo mais, que está havendo o mover dele. Para isso nós precisamos fazer algumas coisas, orar mais, confessar mais os nossos pecados. O Hernando Dias Lopes conta que ele visitou um país na África que teve um avivamento. E lá tinha um pastor chamado, se não me engano, Aristide Sting. E esse pastor, um dia, ele foi convidado para orar por uma moça que estava perturbada. E chegando lá, ele quase apanhou. Ele foi humilhado, ele ficou tão chateado que ele falou, olha, eu tenho que ir embora aqui desse país porque eu não tenho mais moral para ficar aqui. Mas enquanto ele pensava isso, ele ouviu algo, falou, você tem que orar mais. E aí eles começaram a orar. E enquanto mais eles oravam, o Espírito Santo começou a tocar neles. Confessa os teus pecados. Confesse os seus pecados. E as pessoas começaram a confessar os pecados deles. E aí o Espírito Santo, Deus começou a agir naquele lugar. Por fim foram lá, oraram para a moça ficou liberta. E aí você sabe o que acontecia? Fazia
fila na frente das casas dos missionários, macumbeiras, pessoas que praticavam outras obras que não serviam a Deus, faziam fila todos os dias, querendo ouvir a palavra de Deus. É o efeito que faz quando nós começamos a pensar um avivamento, quando Deus começa a agir nas nossas vidas, começa a ter mudanças e mudanças sensíveis. Em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 1, diz: lembre do teu Criador, enquanto você ainda é jovem. Antes que venham os dias e cheguem os anos, nos quais você diz: não tenho neles mais prazer, não tenho neles contentamento. Aplicação: João, ao dizer aos jovens que o jovem é vencedor, que os jovens venceram o maligno, podemos dizer, por extensão, que pais, filhos, jovens, e no dizer de Paulo, são mais do que vencedores. Por quê? Porque não estão lutando com as suas próprias forças. A luta deles é baseada na fé em Deus, na confiança no Senhor Jesus Cristo. E isso faz de nós vencedor, porque apesar de vivermos no mundo cheio de ataques das forças do mal, no dizer do profeta Eliseu, o nosso Deus é maior e pode nos fazer vencedor. Era essa confiança que Davi teve, foi essa confiança que Davi teve, quando ele foi enfrentar Golias. Ele não foi confiando no seu braço, na habilidade que ele tinha com a funda. A gente sabe pela história que ele era habilidoso com a funda, mas a confiança dele não estava na sua habilidade, estava em Deus. Porque quando ele se dirige, ele fez a sua parte, pegou a funda, pegou 5 pedras. Alguns costumam ilustrar dizendo que ele pegou 5 pedras porque sabia que o gigante tinha mais 5 irmãos gigantes igual ele, que ele diz: olha, uma é para ele, as outras 4 é para os irmãos dele, se vir tem para eles também. É uma ilustração que alguém faz. Mas ele dirigiu-se ao gigante filisteu, confiando em Deus. O gigante, vendo ele vir lá com a funda na mão, falou: menino, tu tá achando que eu sou algum cão? Tu vem para o meu lado com essa tira de couro na mão, com esse estilingue, com essa funda. Você acha que você vai conseguir me vencer, cara? Eu vou te transformar em carne para as bestas feras. Aí Davi responde a ele: tu vem a mim com escudo, com lança, mas eu vou a ti em nome do Deus dos exércitos, e ele vai te entregar na minha mão, e ele vai entregar você, porque ele próprio é a guerra. Essa era a confiança de Davi, que Deus estava na sua frente, e ele venceu o gigante, que o exército inteiro de Israel ficou apavorado, não quis enfrentar, porque ele não foi lá lutar com o gigante achando que ele era o bambambam. Ele foi lá achando que Deus o daria a vitória. Por isso é que somos mais do que vencedores. O versículo 15 eu vou apenas ler. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Conclusão. Foram estes homens sinceros e fiéis. A pregação viva e verdadeira, ungida, que aproveu a Deus escolher para reavivar a sua igreja e transformar a Inglaterra
na metade do século XVIII. Abençoa também, e essa é a oração que eles faziam, abençoa também a nós, ó Deus, livra-nos da incredulidade, testifica diretamente em nosso espírito que somos teus filhos, pois cremos nisso. Derrama o teu amor em nossos corações, pelo teu Espírito, que em nós habita. Concede-nos a mesma alegria indizível, cheia de glória. Reaviva a tua obra em nosso país. Essa é o que eu estou dizendo. Reaviva a tua obra em nosso país. No primeiro dia, no dia 1º do ano de 1739, John Wesley, George Whitefield, mais 4 membros do Clube Santo, do grupo de jovens que participa desse clube chamado Clube Santo, celebravam a ceia do Senhor em Londres. O número de ouvintes aumentava diariamente, chegando a atingir 20.000 pessoas em reuniões. Os mais ricos ficavam sentados nos seus conches, isso é, aquelas carruagens, aquelas carroças que a gente vê em alguns filmes antigos de 4 rodas, eles chamavam de conches. Outros ficavam sentados nos seus cavalos. Outros assentavam na relva, na grama, não tinha lugar, não tinha bancada fofa, não tem problema para ouvir a palavra de Deus, sentamos em qualquer lugar. E sentavam ali, entre as árvores, em toda parte. O povo se reunia para ouvir e expor a palavra de Deus. Era o interesse deles tão grande por ouvir a palavra de Deus, que eles se sentavam em qualquer lugar. Eles não estavam preocupados se os bancos eram almofadados, se o lugar era confortável, se tinha ar-condicionado, porque hoje é assim. As pessoas, às vezes, querem estar em lugares confortáveis para ouvir palavras agradáveis. Mas o que nós precisamos ouvir, querido, é a palavra de Deus. Não é se a palavra é agradável, confortável, é que ela seja a palavra de Deus. Esse é o sermão de hoje. Vamos adorar o Senhor. Próximo hino que vamos cantar vai ser o hino 253. Vamos ficar de pé para adorar o Senhor. Esse também é o momento que os irmãos podem se dirigir ao gasofilácio para ofertar ao Senhor. E logo depois nós vamos fazer oração intercessória e ouvir os cânticos que os irmãos prepararam para hoje.
nossas almas sem luz, ingratas e perdidas, sem paz, sem Jesus. Sim. Cristo hoje mesmo deseja habitar em ti. Meu amigo, ó, dá-lhe lugar. Aí o coro vai dizer: não há lugar para Cristo em tua vida e lá? Terás então de ouvir dizer: no céu não tens lugar. Mas hoje há lugar. Se há lugar no seu coração, então você deve entregar a sua vida a Jesus. Você que nos ouve pelo Facebook, que nos ouve, que acompanha também no YouTube, você que está aqui na igreja, dê lugar para Deus. Nós vamos orar e quero que você fale com Deus essa noite. Quais são as suas lutas, quais são os seus problemas, quais são as suas dificuldades. Deus pode hoje limpar o seu coração, perdoar os seus pecados. Ele pode fazer. Jesus morreu na cruz para isso, para que os seus pecados fossem apagados. Não é para simplesmente cobrir, não. Não é simplesmente para amenizar, não. É para que eles sejam realmente apagados. Sabe, quando você é declarado justo, é porque quando Deus olha para você, Ele não enxerga mais os pecados, os seus pecados. Ele enxerga que você está limpo, que você foi realmente limpo por Cristo. O sangue de Jesus deixou você mais alto do que a neve. Eu vou ajoelhar para orar e você se coloque na presença de Deus. Vou dar alguns minutos para você orar, alguns segundos para você orar. Se você quiser ajoelhar, você ajoelha. Se quiser ficar de pé, fique de pé. Ore. Se quiser orar sentado, ore sentado, como você achar melhor. Mas ore com uma confiança que Deus vai agir na sua vida hoje. Ó Pai, mais uma vez nós queremos suplicar o Senhor aqui nesse dia. Sabemos, Pai, que o Senhor nos ouve, não porque nós temos mérito, nós não temos, Pai. Eu me lembro da oração do profeta Daniel que dizia: Pai, não lanço a Ti a nossa petição fiado na nossa própria justiça. Nós não estamos fiados na nossa própria justiça, Pai. Mas nós estamos olhando para o Senhor Jesus. E é baseado na Tua graça, Pai, no sacrifício do Senhor Jesus, que nós nos dirigimos ao Senhor. E sabemos que o Espírito Santo nos auxilia para falar com o Senhor. Pai, eu quero suplicar ao Senhor pela Tua igreja que está reunida nessa noite aqui neste lugar, por estes irmãos que estão aqui. Eu não sei como eles entraram aqui hoje, Pai. Não sei se eles entraram alegres, se entraram tristes, mas o Senhor conhece eles, conhece o assentar e o levantar deles. Eu intercendo também, Pai, por aqueles irmãos que estão acompanhando pelas redes sociais. Eu não sei como eles estão, Pai. Pode ser que alguns estejam do outro lado, com seus corações apertados, tristes, chorando, porque não tem emprego, porque não tem salário, porque estão doentes, porque estão atravessando lutas. Mas eu te suplico nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor alcance os meus irmãos que aqui estão presentes, que o Senhor alcance, meu Pai, os demais irmãos, as pessoas que estão acompanhando pelas redes sociais, que o
Senhor libere sobre eles as tuas mãos. Estenda sobre eles as tuas mãos, Pai. Traga paz ao coração deles. Traga salvação àqueles que estão confessando o seu pecado. Traga libertação àqueles que estão querendo ser libertos dos vícios, aqueles que não estão conseguindo caminhar nos teus caminhos porque estão aprisionados. Eu peço, Senhor, que quebre as algemas deles, coloque eles em liberdade para que possam retornar para a tua casa. Deus Pai, alcança os teus filhos nessa noite, tantos que estão aqui na igreja, dando eles a tua bênção, que ao sair daqui, eles saiam daqui com seus corações alegres, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que ao final desse culto eles estejam mais alegres, Pai, eles estejam mais animados, transformados pelo teu poder. Eu entrego todos eles nas tuas mãos. Peço que o Senhor continue cuidando deles, dando a eles uma semana de bênção, uma semana de vitória, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é que oramos. Amém. Agora nós vamos para os eventos que os irmãos têm preparado. Vamos continuar adorando ao Senhor por mais alguns minutos. Vamos ficar de pé? Acho que sai melhor quando nós estamos em pé.
estamos finalizando. Só deixar aqui alguns avisos. No sábado, o irmão Altamiro convida os irmãos, a equipe de limpeza, para estar aqui para fazer aquela famosa faxina que os irmãos fazem aqui na igreja. E é um momento muito agradável, os irmãos, por algum tempo que a gente conseguia vir fazer com os irmãos aqui, é muito alegre, várias pessoas participando, e no final tem uma feijoada, olha. Então os irmãos estão convidados para vir, o Altamiro está de volta aí, Vanilde, os irmãos fazem parte da equipe, vem ajudar o irmão Altamiro no sábado, às 8 horas da manhã, para fazer a limpeza da igreja. Na quarta-feira tem o nosso culto de oração, às 19h30. Na quinta-feira também tem a oração, só que aí é no período da... alguns irmãos que estão escalados para vir fazer o culto na quarta de manhã, às 9 horas da manhã. E aí retornaremos novamente no domingo, às 9 horas, com a escola dominical, às 10 horas, nosso culto público, e novamente às 18h30 do domingo. O pastor já estará conosco no próximo domingo, tá bom? Ore pelo pastor, continue orando para que ele tenha descanse bastante, volte com as baterias recarregadas para prosseguir fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer, para pregar a palavra do Senhor. Agora nós vamos fazer uma oração de encerramento e eu vou convidar o irmão Zé Paulo para fazer essa oração final. Não sei se ele gostaria de vir aqui na frente, irmão Zé Paulo. Vai orar de lá mesmo? Então, irmão Zé Paulo fazendo a oração de encerramento, depois uma oração silenciosa e o nosso culto vai estar encerrado, tá bom? E antes de o irmão Zé Paulo orar, deixa eu fazer mais um lembrete aqui. Meu filho está aqui comigo, conosco nessa noite, o Jonatas, também a minha nora, Luana, e o João Augusto, meu netinho, também está aqui. Não sei se tem mais algum visitante que a gente não anotou, acho que só, né? Então, sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Irmão Zé Paulo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na sua casa, para louvar e bendizer o teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, pela palavra que foi dita aqui pelo irmão, que veio através do teu Espírito Santo. Nós queremos te agradecer e pedimos, ó Deus, que nos abre as nossas mentes e os nossos corações para que nós possamos aprender cada dia mais da tua palavra. Te agradecemos pelos cânticos, Deus, pedimos, Deus, que nos dê uma semana de paz, uma semana de bênção. Leva-nos em paz para os nossos lares. Guarda-nos debaixo de teus cuidados. É o que te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pós-lude e oração silenciosa, o nosso culto estará encerrado.